O poder do não. A filosofia estoica na construção do homem moderno. O despertar da consciência e a força moral. Há momentos na vida de um homem em que ele é forçado a confrontar uma verdade desconfortável. Tudo o que ele perdeu, tudo o que tolerou e tudo o que o desgastou emocionalmente, aconteceu porque ele aceitou mais do que deveria. Vivemos em uma sociedade que frequentemente confunde bondade com submissão e disponibilidade com valor. No entanto, o estoicismo, uma das filosofias mais práticas e resilientes da história, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. O estoicismo não trata de força física bruta, de músculos ou de dominação externa. Ele trata de algo muito mais potente. A força moral é a capacidade de olhar para o mundo e para as próprias inclinações e decidir, com clareza e firmeza, o que merece o seu tempo, a sua energia e a sua paz. A servidão emocional é o estado natural do homem que não aprendeu a dizer não. Ele se torna um escravo das expectativas alheias, um refém do medo de desagradar e uma sombra do que poderia ser. O despertar começa quando você entende que é o guardião do seu próprio portal mental. Eu decido o que entra na minha mente, eu decido o que ocupa meu tempo, eu decido o que permito na minha vida. Esta declaração não é um ato de rebeldia infantil, mas um compromisso adulto com a própria existência. A liberdade real começa quando o medo deixa de comandar suas respostas. O não é a semente de uma identidade masculina sólida, consciente e centrada. Sem ele, o homem é como uma árvore sem raízes, destinada a ser levada por qualquer vento de opinião ou circunstância. Capítulo 1. A anatomia do medo e a servidão do sim. Por que é tão difícil dizer não? O que há por trás da necessidade crônica de agradar, de aceitar tarefas que não queremos ou de tolerar comportamentos que nos ferem? A resposta curta é medo. O homem que diz sim para tudo vive em estado de servidão emocional porque é movido por uma série de medos profundos e muitas vezes inconscientes. 1. Medo de decepcionar. A crença de que o seu valor está atrelado à utilidade que você tem para os outros. 2. Medo de ser rejeitado. O pavor de ser excluído da tribo se não for o indivíduo mais prestativo e maleável. 3. Medo do conflito. A incapacidade de lidar com a tensão momentânea que um limite estabelecido pode gerar. 4. Medo de perder alguém. A ideia de que o afeto do outro é condicional à sua total submissão. O estoicismo nos ensina que esses medos são baseados em coisas que estão fora do nosso controle, a opinião e a reação dos outros. Ao focar no que os outros pensam, você abandona o único território onde realmente tem poder, o seu próprio caráter. Um não, dito no momento certo, não é uma agressão ao próximo. É um ato de autoconservação. É entender que a sua energia é finita e que ao dizer sim para algo que não quer, você está obrigatoriamente dizendo não para algo que realmente importa: sua saúde mental, seus projetos ou sua família. Capítulo 2. O não que sustenta relacionamentos verdadeiros. Existe um mito perigoso na cabeça de muitos homens: o de que ser um bom parceiro, um bom amigo ou um bom filho significa nunca criar atritos. Eles acreditam que o não é um destruidor de pontes. A verdade, no entanto, é o oposto. O limite não destrói relações. Ele evita que elas apodreçam. No amor, na amizade e no trabalho, todos os vínculos humanos dependem de limites para sobreviver. Relacionamentos onde um dos lados aceita tudo tornam-se inerentemente desbalanceados. Onde não há limites, não há respeito. E onde não há respeito, a admiração morre. Pessoas que amam de verdade não querem que você se anule por elas. Elas querem um homem inteiro ao seu lado, não um capacho emocional. Como reforça o pensamento estoico: não há benefício em salvar o outro se você se perde no processo. Quando você estabelece um limite e diz não, você está, na verdade, fortalecendo a relação. Você estabiliza a relação. Cria um terreno previsível e seguro. Esclarece o que é aceitável. Elimina jogos de adivinhação e expectativas irreais. Define responsabilidades.
Cada um sabe o seu papel e onde termina o seu espaço. Protege seu emocional. Evita o acúmulo de mágoas que explodirão no futuro. Reforça o respeito mútuo. Mostra que você valoriza a si mesmo, o que induz o outro a valorizá-lo também. Sem o não, o que nasce é o ressentimento silencioso, o desgaste e a perda da admiração. O silêncio e a submissão doem muito mais, a longo prazo, do que o conflito honesto de um limite bem estabelecido. Ninguém admira um homem que não se posiciona. Todos valorizam um homem com limites claros, porque limites passam segurança. Capítulo 3. O não. Interno. A guerra pela autodisciplina. O limite mais difícil que um homem precisa aprender não é com o mundo exterior, com o chefe exigente ou com a parceira difícil. O maior desafio é o limite que ele estabelece para si mesmo. É a guerra interna que acontece no silêncio da mente. É relativamente fácil culpar os outros pelo nosso cansaço, mas é brutalmente difícil admitir que somos escravos dos nossos próprios impulsos. O não interno é a ferramenta que separa o homem que cresce do homem que apenas repete os mesmos erros ano após ano. O estoicismo foca intensamente na autogestão. Para os estoicos, a maior vitória é a vitória sobre si mesmo. Você precisa aprender a dizer não para impulsos momentâneos que destroem seus objetivos de longo prazo. Autossabotagem. A voz que diz que você não é capaz ou que não merece o sucesso. Procrastinação. O sim para o conforto imediato que se torna um não para o seu futuro. Desculpas. A racionalização do fracasso para proteger o ego. Vícios emocionais. A necessidade de drama, de validação constante ou de autopiedade. Quem domina a si mesmo não precisa vencer mais ninguém. Sêneca. Dizer não internamente exige coragem e consciência. É o início da autodisciplina. E disciplina, ao contrário do que muitos pensam, não é um castigo ou uma restrição. Disciplina é liberdade. Quando você controla seus impulsos, o mundo e as circunstâncias perdem o poder de te controlar. Você deixa de ser um passageiro da própria vida para se tornar o capitão. Capítulo 4. O não como ferramenta de clareza e propósito. Muitos homens vivem no modo sobrevivência, apenas reagindo ao que acontece. O telefone toca e eles atendem. Alguém pede um favor e eles fazem. Surge uma distração e eles a seguem. Eles não têm um caminho. Tem apenas uma série de reações. O não é a ferramenta que traz clareza. Ele não é uma afronta ao mundo, mas uma declaração de propósito. É a capacidade de dizer: isso não serve ao meu propósito, isso não corresponde ao que eu acredito, isso não me representa. No estoicismo, a clareza é fundamental para a eudaimonia, a vida florescente. Sem clareza você desperdiça sua energia limitada em coisas triviais. Ao aprender a dizer não com serenidade, sem explicar demais, sem se desculpar por existir, você marca sua maturidade emocional. Você passa a entender que 1. Seu tempo é valioso. É o único recurso que você nunca recupera. 2. Sua energia é limitada. Você deve investi-la onde haverá retorno real. 3. Sua paz é prioridade. Nada vale o custo da sua saúde mental. 4. Sua dignidade não é negociável. Você não se vende por migalhas de aprovação. O não é a linha divisória entre a vida que você aceita por omissão e a vida que você escolhe por intenção. Quando você fecha as portas para o irrelevante, o caminho para o essencial torna-se subitamente visível. Capítulo 5. O renascimento do homem consciente. Todo homem, em algum momento, precisa passar por um renascimento interno. Não é uma mudança de nome ou de cidade, mas uma mudança de postura diante da vida. Esse ponto de virada acontece no exato instante em que ele entende que não é obrigado a carregar o mundo nas costas. Você não precisa agradar a todos. Você não precisa se sacrificar para ser amado. Na verdade, se você precisa se anular para ser aceito em um espaço, esse espaço não é para você. O não é o primeiro passo em direção à versão mais forte, consciente e centrada de si mesmo. A partir do momento em que você assume o poder dessa palavra,
Você para de se culpar por não ser perfeito para os outros. Você para de se sentir pequeno diante de personalidades dominantes. Você para de aceitar migalhas de afeto ou respeito. Você para de andar em círculos repetindo padrões destrutivos. O mundo não precisa de homens que dizem sim para tudo por medo. O mundo precisa de homens presentes, honestos, fiéis aos seus valores e firmes em suas decisões. Homens que são capazes de proteger sua própria paz para que possam então ser um pilar de força para os outros. O não é nascimento, é reconstrução. É a palavra que devolve ao homem o poder que ele nunca deveria ter entregue. Se este conteúdo trouxe clareza para você, se te ajudou a enxergar um limite que você negligenciou por tempo demais, não deixe esse sentimento se dissipar. A filosofia estoica é uma filosofia de prática. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento mental. Estabelecer limites é um exercício diário. Comece pequeno, mas comece hoje. Identifique uma área da sua vida onde você tem dito sim, enquanto sua alma grita não. Resgate o seu valor. Deixe o seu like para apoiar a disseminação de conteúdos que fortalecem a identidade masculina. Inscreva-se no canal para continuar sua jornada de autodomínio e crescimento pessoal. Compartilhe este vídeo com outro homem que precisa ser lembrado de que a sua dignidade não está à venda. Lembre-se, o não é sobre rejeitar o mundo, é sobre não rejeitar a si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo, no caminho da excelência e da liberdade. Sempre em frente.